Olá, bom dia. Vamos falar hoje de sentimentos. Sim, esse espaço, né, de experiências que a gente experimenta, que de alguma forma a gente tem sentimentos. Sentimentos de ciúmes, sentimentos de inúmeras atividades acontecendo dentro da gente. E aí, quando eu falo para vocês se conhecerem, é nesse sentido. Quando eu sei que eu tenho sentimento em numa determinada atividade na minha vida, o que eu faço? Eu vou me deixar vulnerável nessa situação? Eu vou cuidar desse meu emocional, né? Porque quando eu tenho sentimento, ao mesmo tempo eu tenho aquela emoção, eu tenho aqueles pensamentos, essa conexão, fazendo toda uma ebulição dentro de mim. E aí eu perco o controle, perco, né? O ser que eu sou, esse objeto que eu falo, para experimentar as experiências, justamente para eu sentir o que eu estou sentindo, o que eu tenho que fazer para cuidar dessa parte em mim que é disfuncional. Ontem eu experimentei várias experiências à noite, onde a única coisa que eu olhei para as vivências foi como nós somos ignorantes e vivemos no mundo dormindo. E tá tudo certo, a gente vai dormir, a gente vai experimentar as experiências que a gente precisa experimentar pela ignorância que a gente tem. E depois, algum momento, vai chegar para você se despertar, esse olhar para você mesmo, porque todas as experiências que você experimenta traz desconforto. E aí você vai empurrando com a barriga todo esse desconforto até o dia que você fala, eu não quero mais. Porque você olha em sua volta, porque a vida é tão mágica, que ela coloca pessoas perto de você para falar, olha, não é assim. Essa pessoa ela vive de forma leve e vive uma vida harmoniosa, aparentemente. Isso faz com que você, com que eu se desperte para a nossa vida. Porque é a partir do olhar do outro que a gente começa a fazer reflexão dentro da gente. Poxa, por que eu não sinto essa leveza? Por que a minha vida é esse caos? Por que eu tenho que experimentar todas as experiências e eu não consigo lidar com isso? Eu escuto aqui uma coisa, eu escuto aqui outra e eu não compreendo. Então, toda essa vontade de compreender por que você vive da forma que você vive faz com que as coisas aconteçam para que você se desperte. É assim que funciona a vida. E aí, quando você se desperta, se segura na cadeira de uma montanha russa, porque as coisas elas pioram, elas melhoram e elas ficam nesse espaço, né, de oscilação, porque cada experiência que você experimenta quando você se desperta, pensa que está em uma fila esperando para que você resolva. É um problema que você de alguma forma não resolveu, porque não tinha como lidar com aquela situação naquele momento que aquele problema chegou. Então, chega um problema, eu não tenho, né, a parte emocional íntegra, eu não tenho a parte mental de forma harmoniosa, o meu mundo espiritual está um caos, o que eu faço? Tomo atitude de forma precipitada, de forma horrorosa, que vai destruir tanto a mim quanto o meio que eu estou ali nessa sociedade. Porque cada um de nós temos o nosso meio social. E esse meio social é nosso. É o seu meio familiar, o seu meio de amigo, o seu meio de profissão. É vários meios que você está interagindo e de alguma forma cria impacto dentro de você. E esse impacto que cria não é para você ser um herói para o outro, mas é para você ser um herói para você mesmo. É para você cuidar de você, para que no meio dessa sociedade que você faz parte, você não ficar disponível. O que é disponível? Vem toda a parte energética que você precisa experimentar na sua vida, a sua vivência, suas dívidas. Se você tem dívida, eu tenho dívida, tenho inúmeras dívidas que eu falo assim, quando é que vai parar? Não tem infinito.
Termina de pagar um boleto espiritual, energético, vem outro. É assim que você tem que pensar na sua vida. A vida fica mais leve. E aí, as meditações, né? Toda essa parte que eu falo muito de meditação, de oração, de se conectar com o que é mais essencial dentro de você, que é o seu Espírito Santo, o seu ser mais sutil, ele vai te ajudar, ele vai te proteger, ele vai te encapsular nesse movimento para que você possa experimentar essa dívida que você precisa pagar. Quanto tempo demora uma dívida? Eu não sei. É só você ver aí. Eu pago um carro em quantas vezes? Eu não tenho dinheiro e eu vou pagar o carro em quantas vezes? São infinitas possibilidades. Eu não sei. Esse é o mistério da vida. A gente não sabe de tudo. Mas a gente experimenta as experiências. A gente começa a ter esse olhar, essa abertura mesmo do seu ser para compreender um pouco mais uma fragrância, porque a gente não vai compreender tudo, a gente não tem essa capacidade, mas a gente vai experimentar a fragrância de um conhecimento, de um ensinamento. E aí nessa experiência toda você vai começar a praticar isso na sua vivência. Ontem eu tive 2 reuniões com 2 grupos de pessoas totalmente diferentes e reuniões de amizade, de companheirismo, onde eu me vi, né, nas minhas amigas e observando toda a dinâmica que elas experimentam hoje. É como se eu colocasse, né, um filme e olhasse para a Poliana há 5 anos atrás, onde ela acreditava no mundo dela, na inocência, né, da percepção, da visão dela. Ela acreditava que ela era a pessoa mais top do mundo e que o parceiro do lado dela era o demônio, né? Era aquele ser que não queria crescer, aquele ser que não queria se desenvolver. E a preocupação da Poliana lá atrás era de ajudar esse homem a ser, né, o que na percepção da Poliana tinha que ser um homem. Isso que traz 2 sofrimentos nos nossos relacionamentos. A gente não querer viver as nossas dores, não querer resolver os nossos problemas emocionais, mentais, espirituais, e a gente querer tomar conta da vida do outro. E aí a gente culpa o outro porque a gente não consegue fazer as coisas, a gente culpa o outro porque o outro existe, a gente culpa o outro porque o outro não deveria existir, porque se ele deixa de existir, a minha vida vai ser fantástica. Pura mentira. Pura mentira. Quando as pessoas chegam para você e falam isso, e a gente acredita, porque eu acreditava. Por isso que eu venho aqui bater na tecla sempre. A gente não precisa desistir do relacionamento. Pronto, é melhor assim, dessa forma. A gente não precisa desistir do nosso relacionamento, de nenhum relacionamento. Mas a gente dá espaço para o outro ser quem ele é. Se ele quer desistir do relacionamento, que ele desista. Que ele quer fazer a vida dele um caos, que ele faça. Que você esteja inteira no seu mundo, no seu ser, para que esse caos externo não te desestabiliza. Que esse relacionamento que não é saudável, que seja saudável no seu lado. Por você. Não por 2, mas por você. E algo mágico acontece quando você começa a se nutrir, a se equilibrar e a ir para esses espaços onde eu falo muito de equilíbrio. Porque quando você está equilibrado, o seu externo começa a se equilibrar também, porque é uma sincronia, é um magnetismo. Tudo que acontece com a gente é porque dentro da gente está um caos. Então esse caos está fora. E esse caos está fora nos prejudica mais ainda, porque eu não tenho essa consciência de separar. Separar quem é o outro, quem sou eu e o que eu faço no meio dessa sociedade. Qual é a minha parte? Num relacionamento de casal, qual é a sua parte? É ficar pensando no que o seu marido vai deixar de fazer? Ele vai fazer naturalmente, porque é assim.
A gente aprendeu com nossos pais, a gente aprendeu com os nossos avós, a gente aprendeu com os nossos antepassados a estar no controle, tá? Estar no controle, a mandar no outro, tanto um quanto o outro. Eu quero mandar em você e eu tenho esse direito de mandar em você, essa troca, esse caos, né? Que eu experimento nos relacionamentos a mundo afora. E a única coisa que quando eu experimento esse tipo de situação, eu só tenho que pedir para Deus abençoar esse espaço onde as pessoas estão extremamente disfuncional, que não está compreendendo que a vivência que ela está experimentando, boa parte dela é ela mesma que está criando. As minhas vivências lá atrás, era eu mesma que criava. E essa consciência só chegou quando eu realmente comecei a olhar para mim. A verdade chega para você. Só que a verdade chega para você, você consegue ver a verdade? Porque não é a sua verdade. É a verdade que existe naquele espaço. Existe uma única verdade. Não é a percepção de um e não é a percepção do outro, mas é a verdade da vida. É um equilíbrio que a vida está pedindo para o casal, e por o casal não viver em paz e harmonia com ele mesmo, com eles mesmos, eles acabam criando todo esse tipo de desavença no relacionamento. Então é muito profundo você parar, né, e observar toda a sua dinâmica e colocar isso, catalogar. E aí quando eu chego, falo, me posiciono, quando eu escuto, né? Porque a gente escuta e a pessoa quer saber a opinião, né? Ai, olha, tá acontecendo isso comigo. Poliana, o que eu faço? Eu falo, mas fazer o quê? Ah, mas tá acontecendo isso, eu vou tomar essa ação. Mas por que você vai tomar essa ação? Ah, porque eu não aguento mais. Aí eu faço ela fazer uma reflexão, uma pausa, né? Uma pausa. E falo, mas por que você não faz isso? Vai acabar com todos os seus problemas. Aí a pessoa fala, não, eu não quero. Eu quero o que o outro faz. Então, eu pergunto para você, você quer a solução para a sua vida? Ou você quer continuar reclamando? Você quer continuar vivendo no caos que você está? Você quer continuar reclamando do outro? Porque o outro não tem solução. Você tem. E a partir da solução que você tem para a sua vida, o outro vai se tornar nada. Ele não vai ser problema. Pelo contrário. Ele não vai ser um problema. Ele vai ser como se fosse um objeto. Como somos nós um objeto? Somos objetos. Então, o que ele quer, é ele que vai fazer. E se eu quero algo muito importante, se a pessoa não consegue chegar nesse espaço, então o que eu faço? Eu convido essa pessoa a estar comigo, com leveza. Poliana, mas como é que é? Não. O homem tem que crescer junto com a mulher tem que crescer junto com o homem. Se não existe esse equilíbrio, não funciona. A pessoa fica me puxando para trás. Quem está puxando para trás são os seus antepassados, te dando puxão de orelha. São toda a frequência que você se conecta quando você deixa de amar outra pessoa e começa a exigir dela algo que você não faz com você mesmo. Pare agora, nesse momento. Pegue todas as suas... Pegue uma só. Todas é muita coisa. Pegue uma reclamação que você tem com alguém muito importante na sua vida hoje e verifica. Se essa exigência que você pede para o outro não é essa exigência que você tem que tomar com você mesmo. Faça essa reflexão. Quando a gente cobra muito do outro, quer dizer que somos nós que estamos cobrando de nós mesmos, mas a gente aponta para o outro. Você lembra que é o espelho? O outro é o espelho da gente? Então, assim, eu projeto todas as minhas experiências no outro. Mas são as experiências minhas internas, os meus desejos, os meus anseios. E aí eu faço uma mágica mental de loucura, onde eu coloco para o outro a responsabilidade de me fazer feliz.
Eu coloco para o outro a responsabilidade de ser parceiro. Eu coloco para o outro a responsabilidade da gente viver em paz e harmonia. Aí eu não vivo em paz e harmonia porque o meu marido é assim. Eu não vivo em paz e harmonia porque o meu filho é assim. Ah, você não conhece a minha mãe, o meu pai nem se fala. Se você pegar toda essa energia que você descarrega no outro e focar em você, você dá conta? Você dá conta de receber, escutar a verdade hoje? A verdade dói. Quando você escuta a verdade do seu ser, essa verdade dá consciência. Ela dói muito. E a gente não está preparado, como está dormindo, a compreender essa verdade. Então é mais fácil a gente viver dormindo, se acomodado nesse espaço, do que encontrar a verdade mais profunda. E quando você se depara com essa verdade dói, você vai ter que tomar ações. Muitas das vezes você vai entrar em um espaço dentro de você de culpa, porque você se sensibiliza no espaço que você deixou acontecer todo aquele movimento. E aí você fala, poxa, eu fui a culpada. Aquela pessoa não teve culpa. Então, nas experiências que você tem hoje, se existe uma vítima, que é você, geralmente a gente se coloca como num papel de vítima. Ah, eu sou a vítima, porque você não conhece o meu marido. Eu sou a vítima porque você não conhece o meu filho. Eu sou a vítima porque você não conhece a minha vida. Então, quando você vai para esse papel de vítima, não tem solução. A vida não vai te dar a verdade, porque você não dá conta de ouvir a verdade. Você está tão furiosa com a sua verdade que não existe outra verdade. Aqui existe o amor. Quando você se depara nesse espaço onde não existe culpado, existe uma experiência, existe o amor. E quando você coloca nesse espaço de leveza, algo mágico acontece. Eu sempre falo que é algo mágico porque não tem como compreender. A gente não tem como compreender o que a vida faz para a gente. É uma experiência. Eu falo para você aqui, eu experimento situações mágicas, né? Quem fala que é bênção, que é um milagre, de coisas que eu falo, como assim? Porque justamente eu deixei de julgar e eu deixei de levantar uma bandeira, de impor a minha verdade para o outro e deixar ele com a verdade dele. Você quer viver assim? Tá bom? Não tem o que fazer. Você consegue fazer isso nos seus relacionamentos? Ficar em paz dentro de você, com as experiências. Não consigo, Poliana. Eu sei. Eu sei porque eu já experimentei o que você experimenta. E experimento todo dia. Porque a vida continua todos os dias. Não é porque você acordou que os problemas não vão deixar de aparecer. Que a sua vida não vai ser mexida diariamente, justamente para você, né? Para a vida, verificar como está a nossa índole. Eu quero isso para a minha vida. Então, as vivências vai trazer para a gente esse comprometimento. Poxa, eu quero viver assim. Então a vida vai te balançar, te sacudir para verificar se o que você está falando está correto mesmo. Se você está cumprindo com a sua promessa com o seu ser, com o que você deseja para você. É impressionante isso. Então verifica o que a vida está trazendo para você hoje. E o que você está se comprometendo e na prática não está conseguindo. E aí é um ótimo momento de você começar a ficar mesmo no estado presente e observar, poxa, o que eu posso fazer da minha vida? Nesse caos. É no caos que a gente não faz nada. E a coisa acontece. É não focar e sim experimentar. Eu desejo algo e eu quero muito aquilo. Então eu vou fazer movimentos para chegar naquele objetivo e vou acompanhar o que está chegando para mim de informação. Isso vai me nutrir para continuar naquele movimento. Existe dificuldade?
sempre. Vai existir dificuldades. E aí você vai desistir. Poliana, eu não aguento mais. Eu sei disso. Eu sei o que não é aguentar mais. E nesse espaço que você não aguenta mais, a única pessoa que vai te ajudar, pessoa não, mas ser uma experiência, é você se pôr mesmo a esse espaço espiritual, né? Esse espaço de você se conectar com a sua essência, pedir ajuda espiritual. Me ajuda a viver o que eu preciso experimentar nas minhas vivências com força, para que eu não desista e que eu seja nutrido com o que eu preciso para essa batalha que eu preciso experimentar. Isso você vai falar chorando muitas das vezes com Deus, porque é uma conexão de entrega. A oração, se não é um espaço de entrega, é só uma conversa. E em algum momento você se entrega de corpo e alma para que você possa, né, de alguma forma, se conectar com o que você precisa para que você se desprenda do que você não precisa. Então, se dentro de mim eu carrego ressentimentos, mágoas, raiva, ódio, é nesse espaço de oração e de entrega que a espiritualidade, né, o mundo invisível, algo que você não sabe, eu não sei, mas eu sei que existe, porque eu experimento. Então, quando você chega nesse espaço, a única coisa que eu tenho que fazer é falar dessa forma. Não tem explicação, tem uma experiência. E é a sua experiência que vai trazer para você o que você precisa. É nas suas vivências e nessa entrega, nessa devoção, para que você possa cuidar de você. Você vai conseguir ser cuidada. E as coisas vão acontecer para que você possa ser cuidada. Um tratamento gratuito. Se você tem valor financeiro, vai chegar a tratamentos para que você possa experimentar uma permissão, uma liberação para que você possa se desprender, né, de algo que você não precisa mais carregar. Lembra que o julgamento, a gente perde a experiência. Quando eu coloco um tratamento como aquilo, agora eu estou curado, tá tudo certo, não está. Pensa que os tratamentos é como se estivesse tirando camadas para continuar cavando. Não tem tratamento que existe que vai te limpar de forma completa, mas existe os tratamentos que vai permitir que você consiga ter acesso ainda mais profundo de você mesmo, que você consiga em algum momento da sua vida permissão para aprofundar ainda mais dentro de você o que precisa ser liberto. Isso só depende de você, não depende do outro. Nunca depende do outro. O outro é só o ponto para que eu possa me despertar. Então não tem muito o que fazer. Então nas vivências que eu experimentei ontem, a única coisa que eu aconselhei, né, as pessoas é eu falar, mas a única coisa que você precisa fazer é isso. Você consegue fazer? Não consigo. Então tá bom. Somos sinceros conosco mesmo. Quando eu falo assim de alimentação, eu não consigo deixar de fazer isso. São escolhas. Então, é você que escolhe. Só não culpa o outro. Você compreender que é você que é responsável pela sua cura, pela sua libertação, pelo seu despertar. E o outro é só um objeto que, se ele quiser estar com você, top, fantástico. Mas se ele não quiser estar com você, tudo bem. Eu estou comigo mesmo. Eu estou nutrida. E aí eu sempre falo aqui nas minhas vivências, olha,
Tá tudo bem. Eu desejo isso. Se não é como um acordo entre duas partes, tá tudo bem. Quando aí você dá a oportunidade para outra pessoa. Quando você se sentir confortável de estar comigo, eu vou estar presente. Isso é fantástico. Porque eu não dependo do outro, eu dependo de mim mesma. Eu dependo de mim. Sou eu comigo mesmo. Então eu sou a luz do meu ser. E essa luz do meu ser vai iluminar outra pessoa. Mas se ela quiser, porque se ela não querer, ela não vai ser iluminada. Isso não vai ser um problema num relacionamento. Porque não é meu problema, é o problema dele. Então, no dia de hoje, eu convido você a deixar os problemas das pessoas com elas. E vão resolver o problema de vocês. Cara, vocês têm tanto problema. Eu sei, eu tenho tanto problema. Eu não dou conta de resolver os meus problemas e ficar ainda resolvendo os problemas do outro. Não tenho. Então, quando uma pessoa fala assim, Poliana, você me ajuda? Eu falo, você quer ajuda? Quero. Ai, sim. Mas quanto não? Se a pessoa não chega pra mim e fala assim, eu preciso de ajuda, eu ainda faço entrevista, sou bem fantástica. A pessoa fala, você me ajuda, eu preciso que você me ajude a compreender isso aqui, porque eu não tô conseguindo. Não dou conta, Poliana. Aí eu falo, tá bom. Aí a pessoa conta, eu vou até lá naquele espaço e falo assim, é isso. Aí a pessoa fala, eu não quero fazer isso, Poliana. Então, obrigada. É isso que eu recebo. Então, assim, não tem o que fazer. A verdade existe, eu quero viver a minha verdade? Não dou conta. Então tá bom. Vive com isso. Não reclame mais. E a pessoa fala, tá bom, não vou reclamar, porque se eu reclamar, eu sou sem vergonha, né? Não vou mais trazer esse movimento para você, porque eu já compreendi, mas eu não quero. Hoje eu não consigo. As pessoas são sinceras. Eu não consigo deixar de tomar um refrigerante. E eu sei que esse refrigerante faz mal para mim. É mágico, isso é fantástico, ter uma consciência, mas eu não tenho a força suficiente dentro de mim para falar não para o refrigerante. E tá tudo bem. Vou ficar com sobrepeso, vou ser uma pessoa sedentária, eu não vou conseguir ter uma atividade normal como uma pessoa com corpo mais organizado vai ter, e eu não posso reclamar. Eu vou ter, problemas de saúde e eu não posso reclamar, porque sou eu. Sou eu que tenho que escolher. Eu quero fazer isso? Não. Então, vou tomar remédio e eu vou viver aqui na minha vida sem reclamar. É isso. Então, no dia de hoje, convido vocês a olhar esse movimento todo e você escolher. Se você escolher viver do jeito que você quer, e esse querer que você está te prejudicando, não reclame do outro. Seja feliz. Entende? Seja feliz. Viemos nessa vida para ser feliz. Com as nossas escolhas, com os nossos desejos. É só isso. Mais nada. Então, eu abençoo você no dia de hoje para ir para esse espaço de verdade do seu ser e você mesmo fazer a escolha. Eu escolho viver assim. E eu vou sofrer e tá tudo certo. Não vou mais reclamar. Vou viver feliz. Tá bom? Um grande beijo. Que Deus abençoe você nesse imenso dia.